Entrou. Olá, pessoal. Olá, pessoal, que já vai entrando. Estamos esperando que a professora Alexandra se apresente. Oi, gente. Oi, Karine. Sabrina. Boa Olá. noite. Muito boa noite. Tudo bom, Que Betinha? honra. Boa noite, professora Alexandra. Boa Podemos noite. começar a dar as boas-vindas. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Betinha. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite, né? E partilhar uma live com você, sem dúvida nenhuma, que a honra é toda minha. Você sabe disso. A honra é múltipla. Eu vou, enquanto o pessoal está chegando, mas eu vou começar a lhe apresentar, tá? Essa noite é um fato muito importante para mim, porque a professora Alexandra ela tem tanta titulação que eu tive que anotar um pouquinho. Eita, que história, Ela é, Betinha. Para com vão isso. anotando, ela é pediatra, ela é infectologista pediatra, é docente da Uninasal, é responsável pelo ambulatório de adolescentes de lá da Uninasal. Ela também é docente da UPE, é responsável pela residência médica em pediatria da UPE. Ela, que é a coordenadora da residência médica, é também a coordenadora da LANEP, que é a liga, com quem nós vamos ter, assim, o prazer de trabalhar juntos, que é um sonho nosso, unir e não desagregar. E tem mais coisa no currículo dela. Ela é minha ex-aluna, com muito orgulho eu digo isso. Olha aí, é o mais E importante, tem né? mais, e tem mais. Ela é mãe de Bia. É, com certeza. Bia é uma Esse é grande. o top do currículo. Esse aqui é exatamente é o top. Bia é uma amiguinha minha que está com 6 anos, né? 7. 6 anos. 6 anos. E é uma amiga que eu não esqueço. E quando a gente se encontra, parece que faz tempo que a gente. Que não faz tempo que a gente se vê. É Então, verdade. eu vou passar para a professora Alexandra para que ela comece a dar assim, as primeiras informações para vocês. Nós vamos tentar trazer o que tem de mais novo sobre a questão da criança e do adolescente e a Covid. A gente não vai se deter nos conhecimentos que já existem há mais tempo, vai tentar trazer o que há de mais novo e vamos dar uma abordagem também um pouco sobre a saúde mental em relação ao que está acontecendo no mundo e também aqui conosco, no Brasil e aqui com a gente. Então, com a palavra, professora Lê, por favor. Betinha, teu vídeo tá todo desfocado. O teu vídeo. Bom, mas vamos lá, minha gente. Tá melhor Então, agora? agora tá ótimo. Então, Tranquilo. tá bom. Vamos lá, então, falar um pouquinho, né, sobre essa nossa realidade. A realidade não só brasileira, mas uma realidade mundial. Uma realidade que mudou a vida de todo mundo, né? Mudou a logística de todo mundo, não só no contexto de saúde, mas no contexto social, familiar, de saúde mental, né? Então, todo mundo viveu uma grande mudança, né? Uma mudança não só
do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista do ser humano como um todo, né? Eu espero que ao final de tudo isso a gente consiga realmente tirar um pouco do que isso veio mostrar para a gente, né? Porque não foi em vão, né? Isso teve algum objetivo, embora realmente difícil, né, de lidar, uma situação complicada, uma situação delicada para todo mundo, com tantas perdas, né? Mas que isso veio mostrar alguma coisa, veio. E aí, nesse contexto, a gente tem atualmente perto já de 7 milhões de pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 no mundo, né? Com 399 mil óbitos também no mundo, né? Em Pernambuco, a gente tem 39 mil pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2, com um número de óbitos perto de 3.500. Bem, a faixa etária pediátrica, que compreende de 0 até 19 anos, de fato, continuou seguindo o perfil dos outros países. Então, o Brasil seguiu o perfil dos demais países de um acometimento tanto dos casos leves, como da síndrome respiratória aguda grave, como dos óbitos, bem inferior ao das outras faixas etárias, né? Dos adultos e dos idosos. Os óbitos também se concentraram, os óbitos na faixa etária infantil, infantil, quando eu falo, é criança e adolescente. Os óbitos na faixa etária infantil também se concentrou em crianças e adolescentes que tinham algum fator de risco, alguma comorbidade, né? Excetuando-se algo que está chegando novo, e até então a gente dizia que não existia, que era a transmissão perinatal. E que também a gente não pode, no momento, ainda afirmar que exista, né? Existe realmente. Nós tivemos aqui, tanto aqui como no Rio de Janeiro, em São Paulo também teve, assim como outros casos em outros países, relatos de recém-nascidos que tiveram IgM ou PCR-RT positivo. E mostrando que não foi só contaminação no momento do parto, né? Mas sim contaminação naquele finalzinho da gestação. Mas a gente não tem um ending expressivo, né, que a gente possa dizer, não, com certeza São relatos de casos que favorecem a hipótese, mas que a gente vai ter a confirmação mais para frente. Outra coisa envolvendo essa dinâmica perinatal se o natimorto, né, o bebê morreu, o feto morreu, na verdade, por conta do acometimento do SARS-CoV-2 diretamente no feto, se foram alterações fetais causadas pelo SARS-CoV-2 ou se foi por restrição do crescimento intrauterino, né? Lembrando de toda aquela fisiopatologia da infecção pelo SARS-CoV-2, as proteínas spike que se ligam com os receptores da ACE2. Então, a partir dessa ligação, o vírus penetra na célula, se multiplica, enfim. E a partir daí, vai ocorrer toda aquela cascata de eventos, que pode ser mais intenso ou menos intenso, em variáveis, né, pessoas e faixas etárias. Os que têm comorbidades têm mais chance de ter eventos mais intensos. Os que têm menos comorbidades ou não têm comorbidades têm a chance de ter quadros leves. E aí, por que se pergunta, por que cheguei nesse ponto? Então, para justificar que, por conta de toda essa cascata do evento, da infecção causada pelo SARS-CoV-2, levar a eventos tromboembólicos, esses eventos tromboembólicos causariam infartos, né, na placenta, infartos placentários, e esses infartos placentários diminuem o fluxo sanguíneo, restrição do crescimento intrauterino, e isso levaria ao óbito fetal. Ou, se não é por esse evento, mas sim por ação direta do vírus no feto, ou pode ser os dois, pode ser que seja ação direta do vírus, mas restrição do crescimento intrauterino pelos eventos tromboembólicos, né? Lembrando, minha gente, que uma das justificativas, a grande justificativa
de que a faixa etária pediátrica é menos atingida é que, como a predileção do SARS-CoV-2, e aí, peraí, vou interromper só porque uma querida amiga, Dani, que também é professora do curso de enfermagem, ela está dizendo, por isso que é importante avaliar também a placenta, sem dúvida nenhuma. Em todo natimorto, né, diante de uma suspeita, de um caso suspeito de Covid, tem que ser avaliado detalhadamente essa placenta, em busca justamente dos eventos tromboembólicos. Sim, voltando. Então, essa questão de ser menos frequente, menos intenso, na verdade, na faixa etária pediátrica, é porque a proteína spike vai em busca dos receptores ACE2, né? Então, eles são muito presentes na mucosa traqueobrônquica, alveolar e no sistema imunológico. E aí, o que acontece? O sistema imunológico da criança está em desenvolvimento, ou seja, aqueles receptores ACE2 são receptores imaturos, o que não conseguiria realizar, acoplar a proteína spike do SARS-CoV-2 e, consequentemente, teria menos liberação de citocinas, aquela cascata, toda aquela cascata de liberação de citocinas, tempestade de citocinas, que é responsável pelos quadros graves nos adultos com comorbidades e nos idosos. E aí, a criança teve esse benefício pela imaturidade do sistema imunológico. Outra coisa nova, Betinha, que a gente teve, na verdade, assim, eu falo que o SARS-CoV-2 é extremamente desafiador, porque a cada dia que passa, ele traz algo novo, né? Todo mundo fica até assim, se questionando, dizendo, não, quando a gente acha que já aprendeu tudo, chega algo novo. Diante de uma pandemia como essa, em que a gente está perdendo pessoas, isso é preocupante. Mas, se você pensar, se a gente tirasse, isolasse essa questão dos óbitos, é massa, algo que traz algo novo a cada dia, né? Infelizmente, ele está trazendo algo novo diante de uma pandemia, em que a gente termina atrapalhando um pouco a conduta, o diagnóstico e a conduta. Mas, do ponto de vista de medicina, ele é um vírus muito, muito envolvente. Não deixa de ser. Porque ele desafia a medicina a cada dia, né? E aí, outra coisa que surgiu nessas últimas semanas foram alguns episódios em alguns locais do mundo de crianças, especialmente adolescentes, foram vistos, né, apresentando quadro semelhante ao Kawasaki, né? Então, a gente sabe que, na verdade, o Kawasaki já é uma patologia com critérios bem estabelecidos, né? Mas aí começou a se notar, e um dos centros foi Paris, o centro de Paris, começou a observar um número mais frequente do que o habitual. E aí começaram a pesquisar se essas crianças tinham sintomas respiratórios ou se tinham tido contato com alguém com suspeita de Covid, né? E incluir essas crianças numa pesquisa. E de fato, nesse estudo especificamente de Paris, em que eles avaliaram 21 crianças, 21 adolescentes, esses adolescentes tinham realmente infecção comprovada pelo SARS-CoV-2, quer fosse pelo RT-PCR, em suave, coleta de suave de nasofaringe ou de orofaringe, quer tenha sido pela sorologia. Né? E eles apresentavam, na maioria, febre, rache, 2 apresentaram alterações cardiológicas, um apresentou um aneurisma gigante e outro apresentou uma arritmia. Que mais deles? Acho que foi isso, basicamente isso. E aí eles foram conduzidos, né, como uma síndrome-like, Kawasaki-like, fizeram uso de imunoglobulina, fizeram uso de AS em doses anti-inflamatórias e nenhum deles evoluiu para o óbito. Né? Desses 21, 80% precisou ser admitido em unidade de terapia intensiva, porque o quadro ficou realmente mais grave, evoluiu com hipotensão, 3 necessitaram de intubação traqueal,
mas nenhum deles evoluiu para o óbito, né? Porque foi instituído precocemente a imunoglobulina e o AS em doses anti-inflamatórias. E aí serviu de alerta, até a OMS liberou o alerta, né, de uma forma geral, para que ficássemos atentos de que esse aumento do número de casos de Kawasaki, na verdade, não correspondia apenas ao aumento do número de casos da síndrome de Kawasaki, mas sim uma síndrome de Kawasaki-like, fazendo parte do contexto de infecção pelo SARS-CoV-2. E evidenciando o acometimento cutâneo, o racho, é evidente mais em tronco, né? Que era mais, na verdade, mais um fator que já vinha também sendo observado, o acometimento cutâneo, que antes nem se falava sobre esse acometimento cutâneo, e que, coincidentemente, houve uma coincidência temporal, tanto da síndrome Kawasaki-like, como de outras alterações cutâneas que foram sendo observadas nas últimas semanas. Né? E aí, em relação às alterações cutâneas, quando não vem dentro do contexto da síndrome Kawasaki-like, não é o rash eritematoso, dentro de uma hipótese de ser uma síndrome Kawasaki-like, o acometimento é mais de extremidades, né? Quando é um quadro mais leve, o que se observa quando tem acometimento de cutâneo são mais sintomas gastrointestinais, assim como na síndrome Kawasaki-like também. É importante salientar que eles não apresentavam sintomas respiratórios, eles apresentavam sintomas gastrointestinais, né? No acometimento cutâneo também. E aí a gente se pergunta, poxa, então, assim, mas por quê? Porque a gente sabe também que a cascata de citocinas, a liberação intempestiva de citocinas, uma grande responsável pelos sintomas gastrointestinais, né? Tanto na criança como nos adultos. E aí os acometimentos cutâneos se concentram mais em extremidades, né? Principalmente nos dedinhos e região plantar das mãos e dos pés. Mas a professora Ana Mosca, do Rio de Janeiro, que é, na verdade, a responsável pelo departamento de dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu compartilhei com ela uma aula nesse final de semana para a Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aí, nessa aula, eu fiquei assim, encantada, né? Porque eu descobri tudo sobre alterações cutâneas em Kawasaki. E ela já viu de tudo, até lesões semelhantes à varicela em pacientes sem nenhuma outra sintomatologia. E aí ela levantou a hipótese porque tinha tido um contato intradomiciliar com o paciente COVID confirmado e quando colheu o RT-PCR detectável, né? E lesões variceliformes, com polimorfismo, inclusive lesional. Mas o que mais realmente chama, a característica mais marcante, quando tem acometimento de pele, se concentra de fato nas extremidades e quando vem em conjunto com a síndrome Kawasaki-like, o rash eritematoso em tronco. Mas, assim, além disso, ela já viu também eritemátoso associado com infecção por SARS-CoV-2. Ela já viu lesões herpéticas associadas com infecção pelo SARS-CoV-2. Né? Então, hoje em dia, a gente tem que estar atento a tudo. Claro, também você não vai pensar e taxar que tudo seja Covid-19. Né? Mas tem que ficar atento. Na verdade, isso é mais para ficar alerta de que mesmo lesões cutâneas que já são de praxe, já tem um diagnóstico, já são comuns acontecer, se aquele paciente fizer um quadro mais fora do normal, fora do esperado, né, fora do habitual para aquela patologia, ou seja, para o herpes, para o eritematóxico, para o sarampo, inclusive, foi outro também, lesões, aquela facezinha sarampeta, mas que não tinha acometimento de mucosa. É isso que chamou a atenção dela, né? Ela disse, bom, a face sarampeta sem acometimento de mucosa, levantou realmente, ela disse que levantou uma pulga atrás da orelha dela e foi atrás e o menino tinha tido contato e tinha um RT-PCR por coleta de suave de nasofaringe positivo para infecção pelo SARS-CoV-2. Então, a gente está no momento que a gente precisa estar alerta às manifestações
em geral, quando é uma manifestação de uma patologia que já existe, ela vai ser um pouco mais atípica do que o habitual, né? Então, é isso que a gente tem visto de mais recente nas últimas semanas. Tirando o das últimas 24 horas, que é aquela coisa de assintomático contamina, assintomático não Sim, contamina, né? Tirando essa celeuma essa das últimas 24 polêmica, horas, essa a é. polêmica foi mais isso, Betinha, concentrado na síndrome inflamatória, as alterações cutâneas e essa questão perinatal, que de fato eu acho que Uhum. vai entrar como infecção perinatal, sabe? Eu acredito que sim. Eu acho que o que precisa ser esclarecido de forma mais detalhada é se o que leva o feto ao óbito é a ação do SARS-CoV-2 no feto ou a limitação pelo fluxo, pela fenômenos trombembólicos da placenta, e aí limitaria o fluxo, restrição do crescimento uterino e óbito fetal. Agora, uma coisa que está me preocupando muito, agora passado esse período mais difícil, né? Desse contexto todo, que a gente está conseguindo ter um platô, né? Não é que está decrescendo, a curva está caindo, a curva não. A gente está no platô, né? Começou a não crescer mais, a gente está no platô. E o que é que a gente tem visto agora? Que os ânimos estão mais calmos, entre aspas. São os distúrbios mentais. E aí, realmente, a gente tem observado, bem de perto, inclusive, que as crianças e os adolescentes estão dando sinais, e não é de agora, de que estão realmente comprometidos do ponto de vista psicológico, né? Então, esse confinamento, não foi só o confinamento em si, mas um confinamento drástico, né? De uma hora para outra, as crianças pararam todas as suas atividades, os adolescentes pararam todas as suas atividades e passaram a ficar dentro de casa, né? Tiveram que se readaptar a uma dinâmica escolar diferente, que não estavam preparados nem treinados, né? E isso tudo a gente sabia que ia refletir um pouco mais para frente, porque no início está todo mundo com a adrenalina pipocando, no calor da emoção, né? Tendo que se adaptar. É literalmente aquela necessidade da gente sobreviver. Mas aí, depois que passa esse período, né, que começa realmente a adrenalina a diminuir, a gente está vendo as repercussões psicossomáticas desse contexto todo. Não é, Betinha? O que é que você tem visto? Então, é justamente isso. Você disse uma coisa muito importante, que é a Covid veio para... É um desafio. E ela é um desafio em vários aspectos. Aquilo que a gente está vendo televisionado, o impacto que isso causa, é a ponta de um iceberg que ainda não está sendo visível, que é justamente o que vai dentro da gente e que vai alterar ou vai influenciar na maneira como a gente se sente no mundo ou percebe o mundo. E aí, o que é que, do ponto de vista psicossocial, a gente percebe? Desde que começou lá em Wuhan, logo que começou a melhorar, que começou a baixar mesmo, ele já existem trabalhos mostrando que houve um aumento de síndromes ansiosas, eu vou chamar assim de síndromes ansiosas, porque é um campo onde pode ter mais de uma faceta de transtorno de ansiedade, que na verdade a gente chama de sintomas. Por quê? Porque pelo DSM-5, que é um manual bastante utilizado no mundo inteiro, além da CID, que ainda é a 10, não é a 11, da Organização Mundial de Saúde, é preciso que as pessoas apresentem os sintomas por no mínimo 6 meses, continuamente. Ou se não for continuamente, muito frequentemente durante uma semana. Então, ainda não deu tempo da gente observar tudo isso. Por isso que a gente chama de sintomas. Sintomas de ansiedade, que é o mais comum quando a gente tem um impacto. Sabe quando a gente toma uma notícia, por exemplo, tipo, você ganhou na loteria. Mesmo sendo notícia boa, a gente vai ter um impacto. Sim, sim. E esse impacto vai ativar aquele eixo que a gente tem, hipófise, hipotálamo,
e córtex da adrenal, com liberação dos principais hormônios que estão ligados aos neurohormônios e hormônios, a cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, que aí vão para o cérebro no circuito e vão lá no hipotálamo, que é o centro onde a gente tem mesmo as emoções, onde a gente recebe os impactos do ambiente ou internamente, por exemplo, um pensamento meu. Se um pensamento meu fica rodando, eu estou com medo que aqui o SARS-CoV chegue em mim, eu estou com medo que o coronavírus chegue para mim, eu estou com medo que leve meu pai e minha mãe, eu estou com medo de morrer. Se esses pensamentos ficam muito, rodando muito, é também uma forma que esse estresse, que a gente chama de estresse tóxico, porque ele vem com intensidade grande e está perdurando. E não está dando um intervalo de descanso, porque a epidemia ou pandemia, ela é contínua, até que se dissipe e provavelmente vai do mesmo jeito que a gente tem outras viroses, que são sazonais, é possível que aconteça isso. Mas aí esse estresse tóxico, ele mexe com os neurohormônios lá do hipotálamo. Então, ele aciona serotonina, dopamina, ocitocina e outras substâncias que juntas vão fazer um desequilíbrio encefálico. Essa parte daí, o corpo vai começando a tentar reagir. Porém, as pessoas que têm um impacto muito maior, o medo é maior. O que é que os estudos estão mostrando? Que as pessoas que não moram com os pais. Lá na China, as pessoas que moravam mais perto do mercado, onde começou. Ou então os pais adoeciam ou adoeciam pessoas da família. Essas pessoas tinham com muito maior intensidade transtornos de ansiedade. A depressão, o que vai acontecer é que pelo tempo que isso vai transcorrer, o quadro depressivo ele tende a aparecer um pouco depois, ou associado com o estresse, o transtorno da ansiedade. Mas a depressão que se observa é quem já tinha seu quadro depressivo está se acentuando, ou quem tinha ele latente, como aqui em Recife a gente está observando isso, pessoas, adultos jovens, adolescentes, que procuram um acolhimento, e a gente percebe que essas pessoas, por exemplo, tinham sintomas, mas não tinham ainda procurado a ajuda em saúde mental. Ou tinham sintomas, tinham se tratado e tinham recebido alta. Então, a gente está tendo todo tipo de transtorno de ansiedade, de sintomas de ansiedade e transtornos mesmo, principalmente do estresse pós-traumático, mas também toque é uma coisa que aumentou muito, principalmente quem tem o toque de lavar a mão, porque aí a gente precisa disso, é recomendado. Então, eu já atendi gente que estava lavando tantas mãos que já estava se ferindo. Uhum. E mais de um, a gente sabe que né, isso é um sofrimento. Então, além de ter a questão orgânica, que a professora Alexandra falou, existe isso que também altera a nossa vida. Por quê? A gente ficou sem uma vida social, e a gente está acostumado. Ficou longe das pessoas que a gente gosta de abraçar, sorrir, beijar. Já existe culturalmente isso no brasileiro, né? No asiático não é tão comum isso, né? Então, tem essa questão cultural. Exatamente. Então, as pessoas estão sentindo mais a falta do calor humano, de estar perto de outra pessoa humana. É tanto que tem gente, eu conheço pessoas que cuidam de animais, né, que são abandonados, e me falaram que a procura por animais está sendo muito grande. Resta saber se essas pessoas, e a gente espera que continuem cuidando dos bichinhos, né? Que não sejam só para fazer companhia agora. E nas crianças, como é que isso se apresenta? Como é que a ansiedade se apresenta em criança? A criança, e às vezes também adulto, sente alguma coisa e não sabe expressar o que é. É tipo, eu hoje acordei, sabe, eu estou sentindo uma coisa, mas eu não sei dizer o que é que eu estou sentindo. Isso acontece também com a criança. Como ela não consegue colocar em palavras, ela vai colocar no comportamento. Então vai ficar uma criança arredia. As crianças pequenas também estão precisando, até de maternalzinho, estão precisando ter pequenas aulas, né, 20 minutos,
com a professora, até para manter um vínculo, né? Que é importante. Tem umas que não estão aceitando, tem umas que saem correndo, porque estavam acostumadas a ver essa pessoa ao vivo, com os coleguinhas, brinca com os coleguinhas, tarefa faz, mas quando chega todo mundo junto, que vem em grupo, aí tem uma tendência até a uma fuga, como se dissesse assim, isso não é minha vida, meu colégio não é isso, minha escola não é isso. Então, isso pode repercutir também no sono, na dificuldade de se concentrar para fazer tarefa, na desobediência, entre aspas, ou seja, vamos ver quem tem mais força. O mundo está ruim para mim, eu também vou mostrar como é que eu sou. Eu não quero fazer isso e não faço, né? E aí os transtornos desafiadores bombando, né? Desafiador, vão bombar. Exatamente. E todas as crianças que já têm alguma dificuldade no campo da saúde mental, isso está tá se somando mais. Transtornos de sono estão bastante comuns. Irritabilidade, choro fácil, né? Então, tudo isso é preciso que os pais entendam que a falta da convivência com colegas, não poder estar num playground brincando, né? Não poder ver os avós, os tios, os primos. De repente, todo mundo desapareceu para eles. Exato. Né? E no adolescente? Aí no adolescente a gente tem que ter... Isso, né? Ninguém foi preparado. Até os adultos ficam com dificuldade de explicar para a criança. O que tem sido dito muito é que na rua tem um bichinho e esse bichinho pega a gente e passa doença para a gente. Eu já tive oportunidade, inclusive, fizeram um vídeo e mandaram para mim muito interessante, porque o garotinho, 3 anos, desenhou um Covid, eu não sei onde ele viu, mas exatamente um Covid com todas aquelas espículas que a gente está acostumado a ver, e disse para a mãe, disse que era bonito o Covid. E a mãe, sem entender, passou para mim. Como isso é bonito? Ele, não, mas ele pega a gente e ele faz a gente ficar dodói. Mas como é bonito? Eu disse, olha, o Covid é bonito porque foi ele que desenhou. Exato. E o que ele desenha é bonito, porque foi um desenho dele, uma produção dele. Agora, ele tem ciência de que o Covid ele não é bom, porque ele pega as pessoas, olha, eu pego as pessoas e faz ficar dodói. Né? Então, vamos para o adolescente. O que é que a gente vê? Do mesmo jeito, Betinha, ansiedade... Vou te interromper. Por não. Dani perguntou se esses transtornos de ansiedade também podem se manifestar na faixa etária pré-escolar. Pode sim. Sim. Desde a fase fetal, né? Desde a fase fetal. Até o recém-nascido. Porque a gente sabe que a criança ela tem uma percepção, não é uma percepção sensorial, né? Então, quando eu estou fazendo consulta presencial, eu costumo pegar no braço das pessoas, e nos 2 braços, em um eu pego bem de leve, no outro eu pego com mais força e pergunto, sentiu a diferença? A pessoa sentiu. Então, o bebê sente a angústia do ambiente. Ele não vai entender, né? Ele não entende. Isso, o pessoal está preocupado com um vírus que tem aí solto. Mas ele vai sentir que o ambiente está pesado, as pessoas estão pegando com mais tensas, as pessoas estão mais entristecidas. Então, isso é uma percepção. Isso pode repercutir na alimentação, na questão do sono também, irritabilidade. A mudança de rotina somática, intestinal, somática também. Exatamente. Até quadros de febre sem uma justificativa, porque a gente sabe que a febre também pode ser uma resposta a um fator estressor. E quando esse fator estressor está no adolescente, que tem uma característica de que pela própria característica, acha que pode dominar o mundo, que nada acontece com eles. O que é que a gente tem visto? Bom, tem visto aqueles adolescentes que estão desenvolvendo do mesmo jeito transtornos muito grandes de ansiedade. Outros que estão dando escapulida para namorar, o que é preocupante, porque a gente sabe, como eu digo para eles, as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, elas não tiraram férias, nem elas sabem que tem uma pandemia. Elas estão aí.
né? E a gente sabe também que é possível que essas pessoas não sendo infectadas antes, mas saem, se encontram. Ninguém vai somente rezar, né? Então, eles vão. Teve um casal que me contou, um deles me contou, que se encontrou para jogar game no celular, para conversar, e lógico, se abraçaram e se beijaram, né? Então, a possibilidade de transmissão, se um dos dois estiver contaminado, também vai existir. E também a relação sexual, que existe alguns trabalhos que é a quantidade o N que a gente diz é a quantidade de pessoas estudadas, mas que a quantidade de pessoas estudadas não foi imensa, não foram 3.000, 4.000 pessoas, mas foi um número em torno de 100 e poucas a 200 pessoas, adolescentes, preocupante, porque encontraram, exatamente, foi encontrado exame positivo em secreções vaginais e no esperma, aventando a possibilidade, não é comprovado 100%, mas aventando a possibilidade de que possa haver uma transmissão pelo contato sexual. Né? Então, como a gente não tem certeza, tudo é novo, o que a gente está dizendo hoje, amanhã pode não ser. Exato. Né? E o que a gente não sabe hoje, amanhã pode se saber. Então, é preciso conscientizar os adolescentes. Né? E também os adultos. O que eu tenho percebido muito é que as crianças e os adolescentes estão sofrendo pelo sofrimento dos adultos. Então, são pessoas que estão reclamando que estão em casa, são pessoas que tentam encontrar alguma coisa para sair, e as crianças ficam com medo de pegar, né? Então, adultos jovens também. Então, tem me contado que quem fica em casa, que mais precisava ficar, os avós, os tios-avós, inventam de comprar alguma coisa em mercado ou em supermercado, e essas pessoas ficam se acabando de medo, que seus parentes também se contaminem, Procuram né? uma fuga, né, Betinha? Aí tem a questão. Eu posso tentar negar, que é uma forma de eu me defender. Ah, não. São os dois sistemas que a gente vê. Antes de ontem eu tive notícia que em alguns locais daqui do Recife, não precisa nem ir para o interior, continua acontecendo festas. E isso também é preocupante, né? Como a professora Ale falou, a gente está no platô, a gente não está lá embaixo, né? E a gente precisa saber o que é que vai acontecendo ao longo desses dias. E essas pessoas simplesmente dizem, porque tem gente que me conta. Isso não existe, isso é invenção do povo para as pessoas se atolarem financeiramente, e também inventaram isso para todo mundo parar. Então, se por um lado eu posso negar porque eu não acredito no que está sendo dito, isso também, esse negacionismo, pode ser uma forma de eu me defender. E o adolescente pode ir por aí também, não vai acontecer nada comigo. Né? E outro lado que a gente também vê um medo muito extremo a ponto de desenvolver crises de pânico, né? Crises de ansiedade muito grande, a ponto da toque com toque, e também uma coisa que é importante a gente ficar em alerta a gente pensa que todas as famílias podem ser como as que a gente tem, né? Ou onde a gente tem alimentação, carinho, proteção, e nem sempre é assim. Então, o que eu também tenho visto as pessoas que me procuram aquelas pessoas, crianças e adolescentes, que convivem num ambiente que não é saudável, a família não é saudável, e está todo mundo confinado, o nível de violência aumentou. Tanto a negligência, como também a violência emocional e a violência física. Exatamente. E a gente tem que estar antenado com relação a tudo isso, né? Então, vejam, como o professor Ali falou, que o vírus, ele traz muitos desafios. Ele traz o desafio, inclusive porque os adolescentes e as crianças estão se deparando com a partida de muitas pessoas que são entes queridos, né? Um neto de uma pessoa que faleceu há pouco tempo, me contaram que ele fica dizendo assim, porque na minha cabeça, sabe, tá muito difícil de eu entender as coisas. Ele tem 6 anos. Tá muito difícil de eu entender as coisas, sabe? Eu não... De noite aqui eu paro mais para pensar, vejam. Mas aí depois ele diz que o avô tá morando numa estrela, que vai tomar suco de
suco de anjo, suco de nuvens, conjuntamente com os anjos. Então, assim, vejo como é difícil para essas crianças e também para as outras pessoas terem uma perda real, que é quando, na adolescência, o adolescente passa a ter uma visão definitiva de que a morte é algo que não retorna. Até porque as mudanças que está tendo de criança para adolescente, elas são perdidas, entre aspas. Há uma transformação que é sentida pelo adolescente como perda. E aí, nesse sentimento como perda, eles estão sentindo a finitude real. E Isso. essa finitude reforça mais ainda todo um drama que o adolescente possa estar passando. Então, assim, como é importante, além dessa questão da gente ter um conhecimento de como abordar o paciente que chega na emergência, o paciente que chega na unidade básica, o paciente que está tendo alta porque não termina ali, ele tem alta, mas tem que ser acompanhado. Como é importante as pessoas que faleceram, como é importante quem ficou, que a gente chama até sobrevivente, né, nas grandes tragédias humanistas ou nas grandes tragédias, assim mesmo, por exemplo, um suicídio, quem fica, quem precisa continuar a viver, a gente chama de sobrevivente. E é importante que a gente também saiba ter um olhar para essas pessoas, para que minimize o sofrimento de ambos os lados, de quem adoece, de quem tem um fator maior de risco e de quem está ali convivendo com tudo isso sem ter pedido, porque ninguém, obviamente, vai pedir isso. Né? Isso é o que foi encontrado na China, no Japão, né? No Reino Unido. Todos esses países eles têm estudos mostrando o aumento, principalmente de ansiedade, de depressão, porém, a gente tem que lembrar do outro lado, que é a resiliência. A resiliência humana, que é a capacidade que a gente tem de desenvolver e de empoderar e de conseguir fazer uma rotina dentro desse exílio que a gente está tendo dentro das casas. De poder ver avô e avó por meio de uma comunicação virtual. Me preocupa muito as pessoas que são menos, que têm menos condições do que nós, né, que somos privilegiados. Pessoas que muitas vezes têm uma densidade demográfica, 9, 10, 11 pessoas morando numa Isso. casa muito pequena, né? Como vou pedir para E se isolar, né? exata, e para lavar mãos, né? Como pedir para lavar mãos? Como pedir para as pessoas ficarem calmas se lá dentro qualquer coisa já é uma tapa, já é um palavrão, né? Então, assim, isso preocupa muito. Vejo quantas coisas esse vírus veio para mostrar uma coisa, como bem disse a professora Alexandra. A gente passando por isso, quem não aprendeu ainda, vai ter que aprender que o mundo só fica melhor e só fica viável quando um olha para o outro e pensa no outro. Porque se eu não ajudo quem tem menos, essa pessoa pode trazer para mim o que eu não quero, que é uma infecção. E é uma das coisas que mais os sociólogos estão falando, e as pessoas que trabalham com saúde mental, é que nunca viram tanta solidariedade no mundo. Né? Então, eu acho, penso eu e espero que seja uma lição que essa pandemia vai deixar. Que é preciso que o mundo fique em alerta para outras que poderão aparecer, mas mais do que isso, que se essa diferença social é muito grande, ela também vai ser muito marcante no resultado, né? Seja ele financeiro, seja ele emocional. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente queria. A gente vai deixar um tempinho para que alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? A professora Alexandra, pode ser assim? Claro. E, na verdade, Betinho, acho que essa questão da solidariedade, a gente tem que conversar também sobre isso, que foi tão evidente nessa pandemia, porque ele tem a característica de não ter preferência com nenhuma classe social, né? Então, assim, não é um vírus que tem epidemiologicamente acomete mais pessoas menos favorecidas ou pessoas de determinado país, de determinado continente. Na verdade, todos. Ela igualou, claro que de uma forma trágica, ela igualou todos os seres humanos na mesma condição.
Você pode A ser contaminação, milionário, você pode ser... isso, você pode uma ser pessoa que morador de rua. até Você está na mesma exatamente condição isso. epidemiológica, né? Então, isso que aflorou bastante essa questão da solidariedade. Eu espero que não seja apenas momentânea, né? De ter sido apenas pelo período da pandemia, porque todo mundo ficou fragilizado nesse momento, porque, enfim, todos estávamos expostos, mas que isso se perpetue pelas gerações, né, Betinha? Porque, como eu falei no início, Exatamente. ele veio trazer alguma reflexão, não da forma como a gente queria, mas que algo ele veio trazer, ele veio mostrar para a gente, né? E dentre Outra, tantas, outra coisa também, está essa questão da solidariedade. solidariedade. E também essa questão de valorizar os profissionais, independentemente de ter pandemia ou não. Sim, Né? Aí é quando a gente vê como é importante a pessoa que vai ajudar no sepultamento das pessoas, né? Como essas pessoas precisam ser respeitadas. Porque do mesmo jeito que o médico está lá, que a enfermeira está lá, eles estão lá no cemitério e eles estão precisando fazer um trabalho muito árduo, que é o final de uma linha. E eles precisam também estar todos paramentados para não se contaminar. Então, exato. tão importante, porque se eles faltarem, vai fazer acontecer o quê? Acumular os corpos. Então, Isso, isso também vem mostrar que todas as profissões, elas precisam ser respeitadas. E respeitados. que é todas, que um tem que respeitar o outro, que o trabalho de um é complementado pelo outro. Como é importante a palavra, já que a gente não pode se tocar, a palavra, sabe os emojis que a gente tem? Eu estou colecionando aqueles emojis tipo stickers, né? Como é importante e reconfortante a gente receber, né? Que a gente faz coleção. É importante porque eles transmitem um sentimento. E é a forma que a gente tem agora de estar comunicando isso. Aí vamos ver se alguém. Você quer falar mais alguma coisa, professora? Porque eu estava pensando de a gente ouvir um pouco, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu queria só dizer que a minha musa inspiradora, a professora Rosemary Amorim. Acabou de entrar faz uns 3 minutos. Pois é, aí eu Seja não muito poderia bem-vinda. de Com certeza. falar, você sabe, né? Com Bom, minha certeza. gente, para quem não Seja conhece, muito bem-vinda. professora Rosemary Amorim foi professora da Universidade Federal de Pernambuco, já se aposentou, infelizmente, porque é um poço de Sabedoria. sabedoria. E exemplo, né? E Verdade. exemplo de pessoa. E que eu tive a graça do bom Deus me dar como orientadora do meu mestrado. Então, Rose Amorim se eternizou na minha vida, né? Com certeza. Então, gente, olha, a gente tem mais uns 12 minutinhos, onde a gente pode, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e a gente puder esclarecer alguma coisa, a gente vai ter um prazer muito grande. Porque o objetivo da gente foi não trazer o que já se sabe, é tentar incomodar para a gente poder saber mais e preparar para o que vem agora, porque é a questão da saúde mental. Né? Tanto que a quantidade de pessoas que procuram para fazer teleconsulta, um acolhimento, então está aumentando cada vez mais. E em todas as idades, tá, gente? Não é só gente adulta, em todas as idades. Uma pergunta aqui. Alguma dica para ensinar as crianças mais novas sobre a necessidade do uso de máscaras? Se sabe que crianças muito pequenas, né, abaixo de 2 anos de idade, a gente tem que ter muito cuidado com sufocação, né? Isso aí é uma coisa que todo mundo sabe. Criança também tem uma coisa que é muito interessante, que ela também funciona pelo exemplo. Ela tende a imitar. E eu vi umas máscaras que elas são feitas com a parte da frente da máscara do formato de super-heróis. Por exemplo, o Batman, a Super-Mulher, a Superwoman, Mulher Gato, que eu achei interessante, porque estimula agora.
a criança, ninguém espere que a criança passe 1 hora, 2 horas usando como um adulto consegue usar. E olha que nem todo adulto, porque a gente está vendo muito adulto que nem usa, né? Então vai ter que haver se vai sair, vai ter que usar um argumento com as palavras que a criança entenda. Não demorar muito do lado de fora, porque ela não vai conseguir, né? Então, assim, o que eu estou vendo pela experiência das crianças da família é que é uma novidade muito grande. Então, eita, vamos sair. Dentro do carro, já começo a tirar. Agora, pelo menos que seja fora do carro, né? Eu recebi a visita de um dos meus netos e foi muito interessante, porque eu desci, fui na garagem, ele estava dentro do carro, ele disse que estava com saudade de mim, 3 anos ele disse que estava com saudade de mim, mas disse, vovó, fique aí. Né? Então, de máscara, ele colocou a máscara, todo mundo de máscara, vovó, fique aí. E aí, de longe, uns 2 metros, eles dentro do carro, e somente com o vidro um pouco baixado, a gente conversou um pouco, e assim, vamos embora. Então, ele tinha consciência disso, que não podia ficar. E isso vai muito da postura dos adultos. Não exigir demais, mas tentar colocar na criança um comportamento. Quando as escolas voltarem a trabalhar, as escolas também vão precisar trabalhar a questão do hábito, né? Isso. Então, no Japão, como já é cultural, para eles é natural andar de máscara, né? Não tem nenhum sofrimento nisso para eles. Até criança anda de máscara, porque é cultural. Então, é uma questão de educação mesmo, de esclarecimento, É. Nos guardando os menores de limites 2 da idade. anos, nos menores de 2 anos, o pessoal tem feito, na verdade, lá na China começou também, face shields para recém-nascidos já. Eles já saem Sim, sim. da maternidade já com a face shield até bem pequenininha. Mas e que não tem perigo de sufocação, né, gente? Isso, Porque, exato, né, exato. tem que ter esse cuidado, né? Exato. Aí Aí, tão Betinha, agora Hum, sim, o problema da face shield, que ela é menos prática para se confeccionar do que a máscara caseira, né? Tem que ter o cuidado da lavagem, assim como a máscara caseira também, mas ela é menos prática para confecção. Você tem que ter uma agilidade maior do que a máscara caseira, que é mais simples, né, de tecido. E aí, assim, algumas perguntas surgiram, foram passando, mas uma me chamou a atenção que eu preciso falar. É assim, alguém perguntou se a nebulização iria melhorar o desconforto respiratório no Covid. Aí, minha gente, só lembrando mais uma vez, não se pode nebulizar em paciente suspeito ou confirmado de Covid-19, certo? Porque a nebulização vai gerar aerosóis e aí você vai dispersar SARS-CoV-2 por todo o ambiente, né? Então, é totalmente contraindicado nebulização nesse período que estamos. Aí fica restrito realmente suporte com espaçador, certo, minha gente? Então, nebulização jamais do SARS-CoV-2. aquela nebulização, para quem ainda é aquela nebulização que a gente está acostumado a ver nas emergências, né? Que é nesse caso. Para quem ainda não está acostumado, né? Isso. Da mesma forma, também não pode usar, o paciente está precisando de suporte de oxigênio, não se pode usar máscara de Venturi, né? Por quê? Porque também dispersa aerosóis no meio ambiente e a gente tem que tentar conter o máximo o circuito. Você tem que pensar que a elevada contagiosidade do vírus é tamanha que você tem que trabalhar na sua mente o seu raciocínio num circuito fechado, em tudo. Circuito fechado, especialmente respiratório. Se a gente imaginar que se a gente estivesse num filme de ficção e para todo canto que a gente olhasse, a gente visse partículas grandes, feito um vírus, chegando perto da gente, ia ficar mais fácil de saber a realidade da capacidade de transmissibilidade, né? Então, aquilo que a gente não vê fica mais difícil de a gente, pelo menos, ter
ter o cuidado. Isso não é para todos, mas grande parte, isso para adultos também funciona. Tem uma pergunta aqui da professora Rose, falando para nós duas, tá, Ale? Que os adultos estão com distúrbios de sono, dormem muito tarde e também acordam tarde. Com o objetivo de tornar o dia mais curto. E os adolescentes? Na verdade, não vai nem tornar o dia mais curto, porque o sono, quando ele não é reparador, e eu estou escutando isso das pessoas, vão dormir e acordam parecendo que não dormiram Cansados. nada, né? Porque é o sono que foi vencido pelo cansaço. A musculatura está tão cansada que faz com que a pessoa arreie. E o cérebro precisa descansar disso tudo. O cérebro que não descansa. Eu atendi hoje uma pessoa que fazia mais de 24 horas que não conseguia dormir, né? E já estava tão estressada que estava com sintomas, com muitos sintomas. Então, primeiro, os adultos precisam entender que tem que manter uma rotina. Essa rotina vai ser saudável para ele, o adulto, ela, a adulta. E também fazer uma negociação com os adolescentes, né? É claro que não são férias, tanto que as escolas também estão dando aula, né? E tem que se manter essa rotina. Existem estudos mostrando que pessoas que não têm rotina, por exemplo, meninas e meninos, adolescentes em situação de rua, eles não têm nenhuma rotina na rua. Não existe horário de comer, horário de dormir, de se levantar, tomar banho. Não existe isso. Quando eles vão ser abrigados, uma das grandes dificuldades é que eles aceitem essa rotina. Porque essa rotina, ela também faz o ciclo circadiano, que é a forma como o corpo da gente funciona, ele funcionar. Então, uma das coisas é sentar e mostrar ao adolescente que tem que sim que se manter uma rotina, que ninguém está de férias, até porque em férias também ninguém pode ficar dormir na hora que quer e acordar na hora que quer, indefinidamente, mas que, de fato, a dificuldade dos adultos vai se refletir nos adolescentes. Porque o adulto que não consegue se dar limite, ele não consegue também educar, dando carinho e limite ao mesmo tempo, que é importante fazer as duas coisas, né? Então é mais ou menos por aí. Adolescente é muito, vamos negociar. Mas se não consegue negociar e é necessário, pai e mãe tem que chegar e dizer, agora vai ser assim, porque aqui em casa é dessa forma. Isso. Tem que haver uma lei. Não é fácil, mas tem que haver. Cuidado Tem só mais alguma com o abuso pergunta? de substâncias também, né? Sim, outra coisa, exatamente, muito, muito importante isso que você falou. Eu tenho recebido pessoas, né, e pessoas que procuram ouvir opinião, e casos que estão me deixando muito preocupada, de adolescentes que estão começando a fumar tabaco. Quem já fumava, tá, aumentou. Pessoas que estão comprar baseado, minha gente, é muito fácil. Não existe pandemia para baseado, não, Isso. nem para cocaína, nada, não existe. Né? Então, começar a usar, e quem já usava aumentou por causa da ansiedade, né? E eu tenho tido, assim, os casos mais graves de adolescentes que estão com ideação suicida e de matar e se matar e comprando armas também, que é a coisa mais fácil do mundo, comprar arma branca, né? Não é arma de fogo, mas arma branca é a coisa mais fácil do mundo. Há 8 dias eu recebi um caso gravíssimo de um adolescente já tomando 3 medicamentos e que é um adolescente que não tem rotina nenhuma e agredindo, inclusive, familiares. E com o confinamento que não pode sair, isso toma uma dimensão muito grande. Não. Então, veja como a gente precisa realmente ficar atento a isso, né? Exato. Gente, olha, então faltam 6 minutos para a gente terminar o nosso encontro virtual, mas que é um encontro com muita calor humano, e é com muita alegria da gente estar podendo fazer isso, juntar alunos e juntar colegas, e juntar amigos de diversas origens, de diversos lugares. Aí, professora Alexandra, quer deixar uma última, assim, o que é que você gostaria de dizer para que isso fosse levado pelas pessoas que estão nos ouvindo? Além da esperança, né? A palavra esperança, eu acho que é a palavra para essa pandemia.
é que, pessoal, não é porque o comércio está abrindo, não é porque estão sendo liberados parcialmente alguns acessos que deva sair todo mundo, que o isolamento está liberado, não. Pelo amor de Deus, vamos ter consciência, né? O isolamento, o distanciamento social deve